Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geografia para o Enem. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo um pouquinho mais sobre a densidade demográfica no Brasil. Bem pessoal, porém desse tipo de aspecto que nós vemos dentro do nosso ambiente, dentro do nosso planeta, dentro do nosso espaço, nós vemos que existe uma certa quantidade de pessoas. Só que muitas das vezes as pessoas acabam se perguntando por si mesmas: dentro do nosso planeta, dentro da nossa sociedade, dentro do meu bairro, dentro da minha cidade, tem grandes pessoas, tem muita gente. O centro, por exemplo, de um lugar, de uma cidade acaba sendo movimentado, tem muita gente, tem uma certa movimentação de pessoas. Ou é uma variação que tem na semana, um dia na semana que acaba tendo que tem mais pessoas, ou então um dia da semana que não tem tanta gente assim por certa questão, ou acaba tendo mais pessoas nos finais de semana ou durante a semana por certo motivo. Bem, isso é uma coisa relativa, porém, ao nosso assunto. O que nós vamos estar vendo, pessoal, nesse primeiro momento é sobre a estruturação da demografia dentro do Brasil. A densidade demográfica, ou também chamada de densidade populacional, ela é conhecida, pessoal, ela é correspondente à distribuição de população de pessoas dentro de uma área. É uma certa quantidade de pessoas. Ela é, no caso constituinte, ela é associada à população relativa, que representa um índice demográfico relacionado a uma média entre a área de um determinado lugar e o total de pessoas que se encontram nela, ou seja, é uma média associada dentro da área de localidade, onde certas pessoas se localizam, nível de localidade, um certo nível ali que as pessoas se localizam, onde é também associado ao total de pessoas, a quantidade de pessoas que tem dentro daquele lugar. Porém, dessa forma, o resultado dessa junção, ele é ocorrido por meio de um cálculo que é feito, sendo associado a densidade demográfica, que além de permitir analisar a população em um determinado lugar, ela distribui fatores que influenciam nos níveis de concentração das pessoas numa mesma área. Ou seja, essa densidade ela é associada de um modo em que ela estuda as estruturações das pessoas, por que as pessoas estão tendo um nível maior, por que aquela localidade tem um nível maior de movimentação, por que as pessoas acabam tendo uma grande movimentação, uma grande densidade de movimentação dentro daquela área. Isso são situações que são credenciadas nesse nível. E por meio também, pessoal, da densidade demográfica, diz algumas características relacionadas à área, como por exemplo, a partir do índice de pessoas, é possível afirmar se uma área ela é muito povoada ou pouco povoada, se ela é muito populosa, se ela é menos populosa, sendo com que a densidade ela tem essa permissão, ela consegue estar estabilizando se uma área localizada dentro daquele lugar, ela possui uma movimentação, se ela possui uma certa ação povoada, se ela possui uma grande quantidade, uma grande concentração de pessoas. É isso que ela chega a determinar. Mas nesse ponto, ela determina que se uma quantidade de pessoas está ali, consequentemente em outras áreas daquele lugar também vai existir pessoas. Como por exemplo, dentro de um lugar onde possui uma grande movimentação de pessoas, existem partes dentro desse lugar que dividem essa movimentação, ou seja, dentro dessas partes divididas, dentro dessa área movimentada, existem partes dentro dessa área movimentada que faz com que ela tenha uma grande concentração populosa, com que ela tenha uma grande movimentação de população, com que ela tenha um nível mais elevado. Mas por isso também, pessoal, é possível identificar diversas situações também.
Como, por exemplo, nas políticas públicas, as necessidades podem ser elaboradas por meio dessa questão, a fim de entender, de atender às necessidades sociais, necessidades econômicas que são determinadas de uma população. Se uma área é localizada com um grande volume de pessoas, essa área precisa ser condicionada a meios estruturais. Ela precisa ter os devidos meios estruturais por causa da grande elevação de pessoas. Por quê? Porque é necessário para que aquela área tenha um certo condicionamento e seja viável para todas as pessoas que estão ali. Segundo uma estruturação do IBGE também, de Paraisópolis, situado no estado de São Paulo, diz que com mais de 45 mil pessoas chegaram a dividir quase 1 km por metro quadrado. Por muito desses poucos, pessoal, muitas pesquisas relacionadas ao IBGE, até mesmo uma delas associada ao estudo de 2020, estimam que a população brasileira chegou a 211.755.692 pessoas dentro do território brasileiro, sendo correspondido a 8.510.345,558 quilômetros quadrados. É uma correspondência de grande equivalência, ou seja, corresponde a 24,88 habitantes por quilômetro quadrado, ou então 24,88 quilômetros por habitantes em metros quadrados. Ou seja, a população contém uma aproximação grande. Com base nos estudos, pessoal, é possível identificar diversas situações que são propostas ao longo dos períodos. Ao longo dos índices demográficos, é possível perceber o aumento da população. E quando ela tem esse tipo de aumento, consegue ter essa ação perspectiva. Ou seja, no nosso território, nós teremos aproximadamente 25 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, se 25 pessoas por quilômetro quadrado já equivale a um cálculo um pouco mais elevado, a um cálculo mais extenso. Ou seja, existe uma certa concentração no litoral, uma grande concentração no litoral, e no interior é menos povoado. Ou seja, na localidade central no litoral, ela possui uma grande centralização, mas no interior ela não possui uma centralização, um povoamento tão grande, justamente por causa das influências. Muitas questões associadas à questão social, também as questões das estruturações, que é associado também, que é o que muitas pessoas associam, que é a questão da estruturação, da grande quantidade estrutural dentro do litoral, que não tem no interior, e isso é uma coisa que chama mais a atenção das pessoas que estão em proporção ali, por meio desse modo. Já nisso, pessoal, nós vemos que a densidade demográfica ela é uma estrutura muito importante, porque além de analisar quantas pessoas que tem, se tem muita pessoa, se é povoado, se é muito preciso, se é muito utilitário, se é muito povoado. Além disso, esse estudo ele mostra também como que o nosso índice demográfico ele é maior, como ele é muito mais extenso do que os demais países. Isso é feito por comparação no IBGE. O IBGE faz a comparação com também a de alguns outros países, não somente a do Brasil, mas também houveram estudos feitos pelo IBGE que ele fez uma comparação associada a uma estruturação gráfica, um índice gráfico de outros países, como por exemplo de Portugal, e vemos que tem uma certa diferença com base nisso. Mas já que nós vemos que essa diferença é associada em cada um dos estudos do IBGE, como que nós devemos fazer o cálculo? Como que esse cálculo da densidade demográfica é feito? Bem, nós vemos que, como eu falei com vocês anteriormente, nós pegamos o cálculo de uma determinada área e juntamente com o total de população.
Ou seja, o cálculo ele é realizado para obter as informações do número total de habitantes e também da extensão da área. Ou seja, nós vamos colocar aí uma questão de extensão da área também. Nós temos as seguintes representações dentro do cálculo. Nós temos aí a fórmula, pessoal, ela é feita da seguinte forma: temos a sigla DD, que é densidade populacional, que é representado pelo DD no início, que possui uma elevação diferente dentro dessa ação respectiva, que é essa representação feita, né, que é o DD, que é a densidade populacional, que é o nosso indicador da fórmula. Juntamente na base central de elevação nós temos o PT, que é a sigla de população total, que é o nosso divisor inicial, que é colocado também junto a sigla A, que representa a área total da região ou do país, da área que está sendo calculada ali. Ou seja, com base nesta fórmula aqui, é possível identificar situações que poderiam ser necessárias em relação à obtenção das informações e do cálculo de uma grande quantidade centralizada com base nesse nível. Nisso, pessoal, é possível identificar cálculo grande, cálculos estruturais, populações elevadas. Até o crescimento populacional é baseado nesse tipo de trajeto. Não é feito com essa fórmula, pessoal, logicamente, tem outras fórmulas. Tem outras formas de crescimento populacional, mas ela tem esse tipo de índice de base. Ela tem como base essa estruturação da densidade demográfica, que é uma caracterização espiral para o crescimento populacional. Nós vimos, pessoal, que a densidade demográfica ela é um índice muito importante, que ela é uma inspiração e é uma realização de estudos com base na evolução das prioridades. Juntamente com a densidade demográfica, nós falamos também sobre a questão do crescimento populacional. Mas o que também chega nessa questão de crescimento de demografia, o que é associado à demografia, nós vemos que o crescimento populacional e também a densidade demográfica são assuntos que são coincidentes dentro da demografia, dentro da demografia brasileira. E também o crescimento vegetativo é um dos assuntos também associados dentro desse nível demográfico. Quando nós falamos de demografia, nós também estamos falando de crescimento, de elevação, de surgimento. Nós estamos falando desse tipo de âmbito. E nisso, o crescimento vegetativo, ele é um dos âmbitos que também se encaixa dentro das bases de estudo de crescimento. O crescimento vegetativo, ele se trata de uma diferença que é feita um cálculo feito pela diferença da taxa de natalidade, que é a taxa de nascimento, natalidade, a taxa de nascimento de pessoas, com a taxa de mortalidade de uma população em um certo tempo. Também é conhecido também como crescimento natural, pode se chamar também de crescimento natural, ou seja, pessoas que têm a descendência, que têm originalidade e que têm a finalidade por meios naturais. Questão assim, que nasce, que do meio natural, que tem o seu devido nascimento, que é a forma natural, e que morre naturalmente, assim como as demais pessoas, ou seja, modo natural, uma forma natural de estar ocorrendo, por esse tipo de nome. Quando no caso nós temos essa indicação desse modo, nós vemos que há uma diferença entre esses dois modos, ou seja, quando a população acaba tendo mais aumento, ou seja, quando a taxa de natalidade é maior, quando tem mais natalidade do que mortalidade, a taxa, o intervalo o indicador é positivo. Ou seja, tem pessoas que estão nascendo, pessoas que estão chegando, é um índice positivo. Agora, quando acontece o inverso da situação, acaba ficando negativo, acaba tendo ali uma questão diferente.
tendo mais mortalidade. Quando tem mais mortalidade, quando tem pessoas que acabam morrendo mais, acabam falecendo mais, esse índice ele acaba ficando mais negativo, ele fica negativo. Ou seja, quando as pessoas nascem fica positivo, quando elas morrem acaba ficando negativo. Em meio a essa questão, o ritmo ele ocorre por esse modo que ele acaba ocorrendo. Mas em relação a isso, nós vemos que muitos países, até os subdesenvolvidos, apresentam maiores taxas de crescimento vegetativo do que as nações mais desenvolvidas, do que as estruturações mais desenvolvidas. Os índices associados de morte e de nascimento são considerados uma proporção de uma pessoa a cada 1000 por ano. Ou seja, se na taxa de natalidade é 5% ao ano, significa que nascem 5 pessoas para cada 100 habitantes. Ou seja, se o índice de mortalidade de natalidade ele acaba sendo proporcional a 5%, nós temos 1000 habitantes para 5 pessoas de nascimento. 5 pessoas que nascem, nós temos uma proporção de 1000 habitantes, de acordo com a originalidade. Agora, se nós temos uma diferença de 2% de pessoas, significam que 2 pessoas morrem em equivalência a 1000 habitantes, de acordo com a originalidade. Ou seja, se nós temos essa associação de pessoas, nós temos uma proporção de habitantes. Dentro dessas diferenças desses dois lados, nós vemos que há uma proporção, pessoal. Há uma proporção que é elevada a cada um dos anos e também que é considerada em cada um deles. Mas assim, tendo essa proporção, é possível identificar das maiores partes ali. O crescimento vegetativo, pessoal, ele é uma consideração alta, por ele conter índices de qualidades maiores, ou de qualidades moderadas, ou de qualidades baixas. Como, por exemplo, quando o índice ele está de qualidade alta, ele está associado a mais de 4%. É um índice alto. Agora, quando ele está no nível moderado, ele está entre o nível de 1 e 2%. É o nível moderado dele. Agora, quando ele está no nível baixo, ele atinge 1% ou menos do que isso, podendo chegar a índices muito baixos de ações negativas, de índices negativos. Quando nós vemos que uma faixa de crescimento vegetativo ela está muito baixa, nós associamos a um padrão de nível baixo, de nível muito baixo daquela área desenvolvida, mas também é uma associação vista também no índice de natalidade e também no índice de mortalidade, com base nas efetivações de cada uma das áreas. Depende muito da área, pessoal, que tem a ação que tem essa diferença, que acaba tendo essa diferença. Com base nisso, nós vemos que o crescimento vegetativo também é um item muito importante para a nossa demografia, e também é uma elevação maior para a associação do crescimento. Com base nisso, pessoal, é vital nós conhecermos também o modo de como que o cálculo do crescimento vegetativo é também feito, assim também como o cálculo da densidade demográfica é feito, como o gráfico do crescimento populacional é feito, assim como todas essas formas têm um modo diferente de cálculo, nós devemos observar da mesma forma. Dentre nisso, nós vemos que essa forma, esse cálculo é feito da seguinte forma: nós temos o CV, ele é iniciado pelo nosso inicializador, que é responsável pelo CV, que é associado pelo crescimento vegetativo, tá? CV é associado ao crescimento vegetativo, que é o nosso inicializador da fórmula, sendo igualitário a TN, que é responsável pela taxa de natalidade, sendo subtraído pela taxa de mortalidade, que é representado pela sigla TM. Sendo que
o crescimento vegetativo ele é positivo quando o número de nascimentos é maior do que o de mortes, quando está nascendo mais pessoas do que estão morrendo. E ele fica negativo quando o número de pessoas estão sendo mais falecidas do que nascidas. E também existe a questão do crescimento nulo, do crescimento vegetativo nulo. Professor, o que é o crescimento vegetativo nulo? Baseado nesses dois temas, é que quando há uma questão igual, quando o número de nascimentos é igual ao número de mortes, ou seja, quando estão nascendo mais pessoas, estão morrendo mais pessoas, quando está igual, esse número é calculado pelo número vegetativo nulo. Ele é responsável pela taxa vegetativa nula. Aí já não tem uma especificação equativa para isso. Já é uma outra representação. Agora, quando tem dispersão, quando tem divergência entre o crescimento positivo e negativo, já é uma questão de forma. Agora, quando não possui essa divergência, é uma questão de nulidade. Com isso, pessoal, nós vemos que uma questão associada à densidade demográfica reflete muito no que as pessoas pensam com base nisso. E com inspiração no Enem, pessoal, esse é um exercício proposto relacionado à questão da densidade demográfica e também dos demais associados do crescimento e também dos estudos de alteração na população. Com base nisso, nós vemos o exercício fala da seguinte forma: existem duas formas de se abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado, temos as taxas D, que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado. Representação de habitantes em um número por quilômetro quadrado. Pessoal, essa informação é importante porque ela dá um segmento direto. Muitas questões, pessoal, na trajetória do Enem mostram informações, só que muitas delas acabam não mostrando tanto, mas, pessoal, é vital quando ela dá esse tipo de pista, é vital quando ela dá esse tipo de impressão, porque é uma característica importante. Então é vital estar percebendo esse tipo de situação aí. É uma situação viável, digamos assim. Com base nisso, de outro, temos as taxas D, que estão aqui relacionadas ao número de habitantes independentes aqui do tamanho do território em questão. Estamos propondo uma situação da seguinte forma: em relação a esse modo, o que nós estamos caracterizando? É que, em relação a essa questão, o número de habitantes ela é uma questão associada à nossa primeira afirmativa. E também o número de habitantes sendo independentes por território, por tamanho do território, são questões ali, pessoal, bem associativas. E também são questões ali que dão pistas para a nossa questão para a nossa questão de complexo. Então vamos às afirmações. A letra A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é: letra A densidade demográfica e o superpovoamento. Pessoal, nesse modo aí, nós vemos que a densidade demográfica, ela é um nível assim que associa, ela entra nessa questão de determinar o número de habitantes por área, como assim está falando, como a determinação de habitantes por quilômetro quadrado, que é também um número de cálculo, aí associado aí à densidade demográfica. Mas a questão aqui do superpovoamento não é uma questão aqui que poderia estar sendo levada assim em consideração, porque o superpovoamento, pessoal, ele é uma questão elevativa. Então, nesse modo, não é algo que deveria ser considerado nesse período. Então, a questão do superpovoamento não é o que deveria ser a vir legar agora. Então, nesse caso aí, pessoal, não seria a letra A. A letra B fala da seguinte forma: crescimento vegetativo e população absoluta. Não totalmente nesse período, pessoal, porque o crescimento vegetativo,
ele não trata dessa proporção de habitantes por quilômetro quadrado. Ele não trata dessa proporção. Ele não trata desse tipo de proporção. Já no caso da população absoluta, a população absoluta, ela trata sim dessa questão de independência do tamanho do território. Ou seja, mesmo o número total de habitantes, sem estar relacionado a nenhum tipo de comparação, é chamado de população absoluta, porque não tem uma relação direta de habitantes, de uma totalização de habitantes ali. Ou seja, a independência é qualquer número de habitantes do território, ou seja, não tem relação com nenhum tipo. Mas nessa questão, a população absoluta, ela está correta nessa questão ali, mas o crescimento vegetativo não é o que bate totalmente na nossa afirmação. A letra C fala da seguinte forma: população local e população geral. Nessa questão aí, pessoal, também não está correta, porque ela trata de localidade e também de universalidade. Mas isso, pessoal, não bate totalmente aqui, porque ela fala sobre a questão central e sobre a questão regional. Mas o que nós estamos querendo saber, pessoal, é uma questão geral de todos, não uma questão diferente. A letra C, ela fala aqui que é uma questão ali e cá. É isso que ela está tratando, que é um número contado lá e um número contado aqui. Não é isso que nós estamos procurando. A questão que nós estamos procurando, ela é associada a outro nível, não é dentro desse modo. Então, por isso, pessoal, também a letra C, ela não se encaixa dentro do nosso período. A letra D, ela fala sobre densidade demográfica, que é o que bate na nossa primeira afirmação, que é a ação correta da nossa primeira afirmação, e também sobre população absoluta, que é o que também determina o nosso segundo período. Pois, como eu tinha falado antes com vocês, pessoal, a densidade demográfica, ela faz a medida do número de habitantes por unidade de área, por unidade de localidade ali. E também a população absoluta, ela entrega o número total de habitantes sem a relação com qualquer tipo de comparação. Ela não tem uma ação legal uma ação legal comparativa com base nos dados. Então, o que é evidente é que nesse modo é possível, pessoal, perceber esse tipo de comparação. Mas é vital porque ela transmite um sentido correto da afirmação e também transmite um sentido direto para aquilo que está sendo condicionado. Já nisso, pessoal, já é uma afirmativa que pode ser considerada correta. A letra E fala da seguinte forma: crescimento vegetativo e população geral. Como eu tinha falado com vocês, o crescimento vegetativo, ele trata de uma questão diferente, ele trata de diferença. O crescimento vegetativo, ele é uma diferença. A população geral, ela trata de regionalismo. Então, regionalismo não é a nossa questão. Então, nisso a letra E não está correta nesse período, pessoal, fazendo com que a letra D seja a nossa afirmativa correta com base no assunto. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das nossas aulas anteriores, pode estar mandando através desse e-mail, que nós vamos estar respondendo vocês o mais rápido possível. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.